Como nós vimos no vídeo passado, semana passada, o fenômeno OVNI ele foi obrigado a se atualizar, né? Ele se atualiza em suas manifestações e ele estabelece novos referenciais. É mutatis et mutandis, como dizia o Ben na novela Bem Amado. Ele muda o tempo todo, ele se adapta com a época, né? Então, no passado nós tínhamos exércitos e anjos, né, fantasmagóricos, frequentemente relatados na Bíblia e em outros livros sagrados, né, exércitos de anjos alados, etc. Isso foi o tempo todo, ao longo do tempo, sendo substituído por transmogrificações, né, que pareciam corresponder às próprias conquistas tecnológicas do homem, que se apresentam de acordo com a tecnologia da época. Nós tínhamos em 1934, na Escandinávia, apareciam aviões enormes, gigantescos, né? Mas se esses aviões que apareceram em 1934 na Escandinávia aparecessem em São Francisco, na Califórnia, em 1896, teriam causado um reboliço impressionante, muito maior do que os dirigíveis desajeitados usados naquela ocasião, lá em 1896, né? Você não podia, o dirigível era aceitável, né? Em 1934, aviões gigantescos eram aceitáveis. Em 1908, o Santos Dumont voava em Paris com o Libélula, um avião feito em bambu e seda japonesa, maravilhoso, fantástico. Em 1908, os irmãos Wright voaram lá nos Estados Unidos. Então, o homem aprendeu a construir e pilotar máquinas rudimentares. Então, as novas transmogrificações, a palavra é complicada mesmo, essa mudança de forma da Operação Cavalo de Troia, então começaram a assumir formas de biplanos, lá no início do século XX, 1909, e eles sobrevoavam cuidadosamente áreas onde muitos objetos estranhos estavam ativamente envolvidos nos seus misteriosos avistamentos. As pessoas começaram a ver grandes biplanos em áreas remotas, e não eram tantos assim no mundo. Mais tarde, quando a fonte da operação Cavalo de Troia achou necessário enviar alguma coisa excêntrica para a Escandinávia, lá em 1934, eles voavam muito baixo sobre as aldeias remotas e poucos povoadas, né? Sempre assim, sempre lugares ermos, despovoados. Como agora, por exemplo, eles aparecem em cima dos navios americanos, em forma de triângulos, diamantes, drones, etc., né? Mas até então ninguém conseguia provar nada. Eram avistamentos estranhos, fora das caixinhas, mas ninguém conseguia provar nada. E aí eles mudaram, a Operação Cavalo de Troia muda, vem com um novo jogo. Um jogo novo, um artefato novo, um hardware. E isso incomodava os estudiosos, porque ninguém conseguia uma coerência. Eles estavam sempre mudando. E os ufólogos sempre caíam nas armadilhas de ficar, avistei isso, avistei aquilo, mas não vinham provas. Se os OVNIs fossem realmente o produto de uma civilização extraterrestre superior, a prova final só poderia vir de duas maneiras, para os ufólogos, de um modo geral, naquela época. Um disco voador teria que cometer um erro e cair, ou ser capturado. Então nós teríamos a prova absoluta de que ele existiu e era de uma tecnologia superior. E desde 1947, na época da queda do disco de Roswell, aconteceram muitos rumores de tais quedas, né? O autor, o ufólogo Frank Scully, ele foi informado por um contatado que tal queda já havia ocorrido no sudoeste dos Estados Unidos em 1948 e que a Força Aérea já havia recuperado o objeto juntamente com corpos de pequenos humanoides. Então ele publicou esse boato e ele se tornou um grande mito ufológico. A Força Aérea ainda recebe cartas de pessoas perguntando se, na verdade, esses corpos estão conservados em aquários de vidro ou em algum lugar dentro das bases secretas da Força Aérea Americana. O Bob Lazar, por exemplo, afirma que trabalhou lá e viu o disco de perto, mas que nós não conseguimos. Nós, quando eu falo eles, a Força Aérea Americana e o Departamento de Estado americano não conseguiram entender totalmente a tecnologia nem dominar. Alguma coisa orgânica. Parece que esses discos só funcionam com o DNA da pessoa ou com a pessoa específica a ser colocada ali no comando. Enfim, é um disco biológico, biotecnológico. A segunda maneira que poderia acontecer de uma prova final seria que os ETs, os ufonautas,
deveriam eles próprios apresentar as evidências finais pousando em um local público, em plena Quinta Avenida, no pátio lá da Casa Branca, em Brasília, no meio ao lado da Torre Eiffel, em Paris, mas não acontece, né? Eles poderiam fazer isso e entrariam em comunicação direta com os chefes de Estado. Quero falar com o seu chefe. Ele chegasse para mim e falasse isso, para amigo, a Magdalena não está, volta amanhã. Então, aconteceram relatos, houve muitos relatos de pousos, mas, assim como nos pousos de 1897, todos ocorreram em locais isolados, com um mínimo de testemunhas. E o propósito aparente da maioria desses pousos parece ter sido promover a crença no quadro de referência e não fornecer a prova absoluta de que aquilo que aconteceu era autêntico, né? Nós estamos há 78 anos nesse jogo. 78, desde Roswell para cá. Esse jogo é Peekaboo, né? Então não parece muito provável que tal prova venha a surgir, porque nem eles sabem lidar com esse problema. Por isso é que continua essa empacou e não sai, não vai, não de jeito nenhum. Tem filme, tem não sei o quê, mas ninguém consegue mostrar nada. E se tem alguma coisa, está muito bem escondida, porque é algo que eles não têm condições de explicar. Porque sai do plano físico, sai da nossa física, entra numa outra dimensão. Eu já falei em vídeos passados que a realidade ufológica para nós, para mim particularmente, ela está muito mais para o Senhor dos Anéis do que para Star Trek. Embora eu ame Star Trek, sou fã de carteirinha, mas nós estamos muito mais próximos de algo mágico, transcendental, do que de extraterrestre. Então, muitos desses casos eles parecem absurdos, né? Nós vamos ver que depois desses anos todos, nós temos que nos contentar com um exame de evidências físicas mínimos. Um pedacinho de alumínio de um produto qualquer, de um material que depois nós vamos verificar são materiais encontrados na Terra, que foram produzidos em locais de observação em todo o mundo. À primeira vista, muitos desses casos parecem completamente absurdos, até que nós comecemos a buscar correlações em outros arquivos esquecidos. Nós vamos ver que todos os relatos da ufologia agora, chamada moderna, do passado, vamos encontrar o mesmo tipo de relato, a mesma coisa, às vezes com uma roupa diferente. Eu tenho arquivos desde a década de 40, centenas e centenas de arquivos, eu andei copiando minha vida toda. Tem vários pendrives aqui com isso. Você pega uma revista de ufologia da década de 40, vai falar a mesma coisa que fala hoje uma revista UFO. O fenômeno continua aí. Ele vai só mudando aos pouquinhos, vai se acomodando, vai se ajeitando, né? Então, nós vamos ver que, eu vou mostrar para vocês agora, que os eventos semelhantes ocorrem em diversas partes do mundo e produzem detalhes ou substâncias físicas semelhantes, né? E é altamente improvável que as testemunhas de um evento possam ter ouvido falar de outros, né? E possam ter inventado frases autênticas, né? Idênticas, desculpa. Você vai escutar o mesmo relato hoje, um relato de 150 anos atrás, mesma coisa. Vamos começar aqui por que eu andei catando alguns relatos, né? Houston, Texas. Isso saiu no Daily Post no dia 28 de abril de 1897, em Merkel, Texas. No dia 26 de abril, 2 dias antes, alguns grupos estavam retornando da igreja no último culto à noite e notaram um objeto pesado arrastando-se com uma corda presa. Eles seguiram o objeto até que, ao cruzar a ferrovia, essa corda prendeu num trilho de trem. Pois bem, prendeu num trilho de trem. Isso era à noite, né? Então, a turma toda que estava saindo do culto olharam para cima e viram aquilo que eles puseram ser um dirigível, na época dos dirigíveis. Mas não estava perto o suficiente para se ter uma ideia das dimensões desse suposto dirigível, né? Uma luz podia ser vista sendo projetada de várias janelas e uma luz brilhante na frente. Só que os dirigíveis não tinham janelinhas no corpo, não, era embaixo na barquinha. Esse tinha janelinhas no charutão, né? Após cerca de 10 minutos, um homem foi visto descendo pela corda. Ele chegou perto o suficiente para ser visto claramente. Ele usava um terno de marinheiro azul claro e era pequeno. Era pequenininho, olha os gris aí. Ele parou e, quando descobriu pessoas na âncora, ele cortou a corda abaixo dele e navegou em direção ao nordeste.
Essa âncora ficou depois em exposição na ferraria de Elliot Miller, lá na cidade, e atraiu a atenção de centenas de pessoas. Um homenzinho em um terno de marinheiro azul descendo por uma corda do céu é esquisito, né? É meio esquisito. Então, os pesquisadores então descobriram duas histórias idênticas em textos históricos muito obscuros. Um deles é no manuscrito irlandês, o Speculum Regale, que nos dá esse relato no ano de 956 depois de Cristo, em plena Idade Média. Aconteceu no bairro de Cloera, num domingo. Enquanto as pessoas estavam na missa, aconteceu um milagre. Nessa cidade há uma igreja em homenagem a São Quináros, e aconteceu que uma âncora de metal foi lançada do céu com uma corda presa nela. E uma das pontas afiadas ficou presa no arco de madeira acima da porta da igreja. As pessoas correram para fora da igreja e viram no céu um navio com homens a bordo. E flutuando na ponta do cabo da âncora, viram um homem. E esse homem pulou, estava na beira da praia, pulou no mar e desceu pelo cabo até a âncora, como se fosse desenganchar a âncora, que estava engastalhada em algum lugar. Então ele parecia estar nadando na água. As pessoas correram para tentar agarrá-lo, mas o bispo proibiu as pessoas de segurar o homem por medo que isso pudesse matá-lo. O homem foi libertado e subiu rapidamente pelo cabo até o navio, onde a tripulação cortou a corda e o navio subiu e navegou para longe, desaparecendo de vista. Mas a âncora ficou na igreja como testemunha dessa ocorrência singular. Pois bem, dizem que durante muitos anos uma igreja em Bristol, na Inglaterra, teve uma grade muito singular em suas portas. Era uma grade feita com uma outra âncora que supostamente veio do céu. Isso foi por volta de 1200 depois de Cristo. Aconteceu durante a celebração de um dia festivo, né, e essa âncora despencou do céu arrastando uma corda. Mesmo padrão. Ela ficou presa num monte de pedras e, segundo a história, enquanto a multidão de fiéis se reunia para assistir, um marinheiro desceu pela corda, né, se puxando com a mão, para soltar a tal da âncora. E a multidão conseguiu então agarrar essa âncora e o marinheiro empurrá-lo para frente, para trás, até que, de acordo com um relato de Gervásio e Tilbury, no Olia Imperialia, que é o manuscrito, né, é um manuscrito raro, diz que conseguiram soltar a âncora, mas o pessoal, a tripulação, preocupada com esse marinheiro que tinha descido, o relato não é claro se ele morreu ou não, dizem que ele sufocou com a névoa de nossa atmosfera úmida e expirou. Deve ter morrido. Então seus companheiros invisíveis no alto cortaram a corda e o tal do dirigível decolou, ou o navio, né, como eles chamavam. E a âncora permaneceu como nas outras histórias e foi instalada na porta da igreja. O pesquisador Lucius Faisch, ele observou o seguinte: revisando as semelhanças entre esses relatos, nós somos quase tentados a especular que alguém apenas atualizou os relatos antigos. Como eu falei antes, vai se atualizando. É muito difícil achar, por exemplo, que um cidadão da cidade de Merkel, no Texas, possuísse uma cópia do Speculum Regale ou a Actia Imperiale, isso em 1897. Como é que um fazendeiro teria essa cópia lá de 1200? Porque ele fez o mesmo tipo de relato, tão fantástico quanto os relatos anteriores. A história é o seguinte: esse fazendeiro ele vivia a 24 quilômetros ao norte de Sioux City, no Iowa, né? O nome dele era Robert Hidbar. Ele alegou ter tido uma experiência angustiante com um OVNI arrastando âncoras. Isso no início de abril de 1897. Num artigo publicado na edição de 5 de abril do Saginaw Michigan Evening News, um jornal da região, afirmou que a reputação de Hidbar, pela verdade, nunca foi ruim. Ele era um cara honesto, e a opinião geral é que ele teve um sonho, onde ele descreve essa experiência notável. E o artigo do jornal continua. Na noite em questão, ele disse que estava vagando por sua fazenda ao luar, quando de repente um corpo escuro, iluminado de cada lado por uma fileira do que pareciam ser lâmpadas incandescentes, as janelinhas, surgiu de alguma distância ao sul dele, e a uma altura de talvez 1,5 km do solo. Ele observou atentamente até que estivesse diretamente sobre sua cabeça.
esse ponto, o que fosse lá o capitão do tal navio aéreo, decidiu dar meia volta e, ao realizar essa manobra, a máquina afundou consideravelmente, perdeu altitude. Hibbard não percebeu e uma corda que vinha sendo arrastada com um gancho preso, pendurada na traseira dessa nave, desse navio, desse dirigível, e que vinha sendo arrastada, e de repente, quando o dirigível, o OVNI, se elevou novamente, prendeu nas calças do pobre do Hibbard e foi subindo. Foi até uma altura considerável. E o Hibbard achou que ia morrer, né, se caísse. Então, ele não pensou em outra coisa a não ser, no meio quando ele estava sendo arrastado, e agarrar numa muda de uma planta muito alta, né? Num capim seco. Ele se agarrou, segundo o relato, numa moita, né? Bush. E ele ficou ali, mas o gancho continuou arrancando as calças dele e levou as calças dele embora. E ele ficou em roupas íntimas. Então ele saiu correndo louco, né? Apavorado, evidente, e relatou sua experiência a vários vizinhos. E apesar dos seus sorrisos de incredulidade, ele manteve a sua história firme. Disse que era verdade o que tinha acontecido. Então existem duas opções aí. Nós podemos descartar todas as 4 histórias que eu contei agora a vocês, como sendo de alguma forma derivadas uma da outra, pura bobagem, ou podemos presumir que dirigíveis misteriosos, todos arrascando âncoras, apareceram no ano de 956, 1200 e 1897. E há de fato vários outros relatos em que se diz que OVNIs estavam arrastando algo pelo chão. Isso ainda não prova que âncoras sejam equipamento padrão de algum dos objetos voadores não identificados. Não é? Se estivessem usando âncoras, qual seria o propósito? Poderiam alguns dos primeiros OVNIs serem tão primitivos que a única maneira de parar era ancorar ao solo? Naves espaciais do outro mundo precisam de âncoras? Acho que não. Pois é. Isso aí também tem a ver com a tal esfera de Bulger. Não é nenhuma novidade, existiram outras. Nós vamos falar sobre isso. Eu selecionei vários casos, mas resumindo aqui um pouco, tem um caso que aconteceu no Brasil, foi quando um disco metálico, girando descontroladamente, apareceu sobre a cidade de Campinas, no Brasil, na terça-feira, no dia 14 de dezembro de 1954. Eu tinha 3 aninhos. Centenas de testemunhas relataram que esse disco pingou um jato de líquido prateado nas ruas. E os cientistas do governo coletaram parte desse material e, na época, um doutor Risvaldo Maffei anunciou posteriormente que se tratava de estanho quase puro. O objeto em forma de ovo, que o policial, aqui é um outro caso, Loni Zamorra, que é um caso clássico também da ufologia, disse ter caído nos arredores de Socorro, no Novo México, nos Estados Unidos, em 24 de abril de 1964, também deixou para trás um material semelhante a metal em algumas rochas. Provou-se que se tratava de silício. Substância de silício tem sido frequentemente encontrada em locais de pouso. Às vezes ela vem misturada com alumínio ou outros materiais para formar um líquido arroxeado. Tais líquidos foram encontrados no estado de Nova York, em Cherry Creek, em 1965, e em dezenas de outros lugares. Testemunhas do Texas e em Maryland afirmam ter visto um disco brilhante explodir no ar em junho de 65. Pedaços foram recuperados e examinados nos centros de voos espaciais de Goddard, que era um centro de teste de foguete nos Estados Unidos. Descobriu-se que se tratava de ferrocrômio comum. Um outro OVNI explodindo em Ubatuba, no Brasil, em 1957, deixou para trás partículas que nada mais eram do que magnésio puro e grandes quantidades de minúsculas tiras de alumínio, com traços de magnésio e silício. E essas coisas estão sendo encontradas no mundo inteiro. Milhares de pessoas em Chiba, já agora no Japão, relataram ter visto um objeto voador circular e ejetaram uma enxurrada desses fragmentos sobre sua cidade no dia 7 de setembro de 1956. Pilhas desse material foram encontradas na Virgínia Ocidental, no Michigan e em muitos outros lugares durante o voo desses supostos OVNIs. Isso é frequentemente encontrado
né, em padrões perfeitamente ordenados no solo, onde as testemunhas veem esses OVNIs parando. Eles jogam essas coisas todas do mesmo jeito. Né? Então, quem investigou, os investigadores desse tipo de caso, sempre dizem que essas tiras são idênticas a uma palha lançada por aviões da Força Aérea em alta altitude para bloquear o radar. São tiras de alumínio bem fininhas, era usada na Segunda Guerra Mundial. Continua sendo usada em algumas guerras, na Coreia, etc., no Vietnã, mas elas não parecem estar relacionadas às operações da Força Aérea. Quer dizer, não tem nada, a Força Aérea disse, não fizemos nenhuma operação, não jogamos nenhuma folha de alumínio no espaço, nada disso. E essas folhas vindas dos OVNIs, elas são frequentemente encontradas em árvores, ou em varandas, ou em locais onde não poderia ter caído diretamente do céu. Grande quantidade delas apareceram num campo em chamas no arredor de Gastonia, na Carolina do Norte, em 1966. E, simultaneamente, foram vistos OVNIs voando a baixa altitude. E agora sim, a esfera de Buga, que não é nenhuma novidade, ainda mais quando nós temos o tal do James Mausam, encarregado da pesquisa. O cara é um fraude envolvido ele está até o pescoço envolvido em fraudes na ufologia. Eu não acredito em nada com que ele esteja metido. Mas essas esferas ocas, ou a esfera de Buga, que acharam agora, têm caído do céu em todo o mundo. 3 dessas esferas foram encontradas no deserto australiano em 1963. Quer dizer, agora vem essa onda. Porque eles ficam se reinventando. E a ufologia, quando está em baixo nível, não tem nenhuma novidade, eles vão buscar casos, inventam casos, e isso acaba arrebentando com a ufologia de um modo geral, com a ufologia séria. Então a esfera de Buga não é novidade. Vocês estão vendo aí, na Austrália, caiu. Ela tinha cerca de 35 centímetros de diâmetro, essa que nós estamos vendo aí, que todo mundo está mostrando, esfera de Buga. Pois é, uma superfície brilhante e polida. 1963, eu tinha 12 anos de idade. A gente tem uma relação de tempo. Eu tenho 74 agora. Bom, então os cientistas australianos ficaram perplexos com essas esferas. E no dia 30 de abril de 1963, Alan Fanhal, o ministro do Abastecimento, compareceu perante a Câmara dos Representantes da Austrália e informou que todos os esforços para abrir as esferas haviam fracassado. Os objetos, então, foram entregues à Força Aérea dos Estados Unidos e esse foi o fim deles. Outras esferas caíram perto de Monterrey, no México, no dia 7 de fevereiro de 1967, o ano que eu conheci a Magdalena, minha esposa maravilhosa, meu anjo da guarda. Isso aconteceu em Conway, Arkansas, em novembro de 67. A bola mexicana foi identificada como de titânio. A do Arkansas era de aço inox. Outras foram encontradas na Argentina e na África. E não parecem ser peças de foguete, e nem seria possível que um pedaço de foguete passasse pela reentrada e pousasse intacto como essas bolas fizeram, essas esferas. Esferas coloridas menores foram encontradas espalhadas pelo interior da França em 66 e 67, como se estivesse chovendo bolas por lá. De onde vem esse lixo? De onde estão vindo essas coisas? A resposta é simples. Elas vêm do mesmo lugar que vieram pilares de pedra que caíram do céu, blocos de gelos, rãs, peixes, etc, etc, etc. Então, inúmeros casos de contato e pouso de discos voadores foram pegos por radares, né? Mas sempre são escondidos ou liberados como defeito, como por qualquer outro motivo, mas eles nunca vão admitir que existia alguma coisa ali, né? Então nós vamos ver que essa casuística, essa discussão sobre ufologia, ela é uma coisa muito antiga. E esses caras sempre estiveram aqui como um cavalo de Troia. Se preparando uma invasão? Não sabemos, ou apenas cuidando da fazenda. Nós somos propriedade, eu dizia Charles Fort. Alguém está tomando conta do quintal. E não somos nós. Não mesmo. E aqui estamos eu, a Magdalena, nossa neta Fim, visitando o Museu de Ciências, ali perto da Central Station. Um fantástico museu, maravilhoso para crianças e para adultos também. Até o próximo vídeo.